Com Então, muito prazer, queridos todos e todas que estão nos ouvindo aí pelo YouTube, que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu tenho um grande prazer de apresentar esses grandes pesquisadores, né, da Universidade Estadual do Piauí, a Isabel, que é da Universidade Federal de Alagoas, e o Evandro, né, que ele é do Instituto Federal do Paraná? da Universidade Tecnológica Federal. Ah, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. São poucas, né, Evandro? Universidades tecnológicas, Eu acho né? que só a gente aqui no Paraná, viu? Ah, tá. Porque eu sei que eu acho que o Cefet daqui tem tentado, né, ser uma universidade também. Eu acho universidades tecnológicas é o que nós mais precisamos nesse país. Eu acho que a gente deveria ter mais, como a gente tem muitos institutos federais também, que eu tenho muito carinho pelos institutos federais, né, que trabalham com a educação básica, né? Nós, né, Franklin e Isabel, nós trabalhamos, né, com a educação básica pelos nossos alunos, pela formação dos professores. Você também, né, Wanda? Você também é formador de professores. Então, eu passo a palavra para vocês. Muito obrigada pela presença. Façam o esquema que vocês quiserem e nós podemos começar. Muito obrigada pela presença e eu estou aqui, ok? Muito obrigado, professor Renildes. Eu só gostaria de, né, mais uma vez, agradecer. Nós nos organizamos da seguinte forma. Primeiramente vai falar o professor Evandro, em seguida a professora Isabel, e eu ficarei por último, mas nós todos já combinamos, né, a relação que há entre as nossas falas, então vai dar tudo certo. E mais uma vez, obrigado pelo convite, né, que eu estendo a todos vocês. Evandro, fique à vontade, meu amigo. Aqui. Estou tentando me organizar aqui com o Zoom para fazer a apresentação. Deixa eu ver aqui, Frank. Pronto, acho que vai. Gente, boa tarde. Eu só vou pegar aqui a relação. Vamos ver. Se estiver aparecendo, vocês me avisem, por favor. Está assim, tá ok, Tá? Evandro. Deixa eu colocar na tela cheia e a gente começa. Bom, tá certinho? Tudo certo. Estão me ouvindo bem? Tá. Sim. Obrigado novamente, obrigado a Renildes pela acolhida. A gente com certeza gostaria de estar aí com vocês, né? Minas, eu acho que é um sonho, assim, uma vontade de conhecer, em um estado que eu não conheço, eu só estive de passagem, né? Muito superficial quando a ponte aérea que a gente acaba fazendo para ir para alguns estados. Mas com certeza será um prazer estar aí no futuro com vocês. Bom, como a professora já apresentou inicialmente, eu sou o professor Evandro Catelã, eu sou aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Curitiba. Sou também integrante, assim como os colegas aqui do grupo do grupo Protesto, da mesa, né, do grupo Protesto, e também tem um grupo particular aqui com os estudos do texto e do discurso, que eu vou tratar aqui na minha fala daqui a pouquinho sobre a minha pesquisa. Acho que vai ficar um pouco mais claro o meu lugar de fala para tratar hoje da IA generativa e então as possibilidades e problemáticas no espaço acadêmico. Eu para eu não me perder, eu sei que a gente tem pouco tempo, então eu meio que me organizei aqui com um texto escrito, realmente para seguir tentar uma fala mais coerente, né? Então, primeiramente, claro, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? E, claro, também estar nesse espaço compartilhado com colegas que eu admiro muito, muito, que é a Isabel e o Franklin aí. A gente já tem uma certa bagagem aí de pesquisas anteriores, então estar com vocês aqui, o convite do Franklin principalmente, para mim é uma honra, né, poder falar um pouquinho da minha pesquisa, do meu trabalho, e também compartilhar algumas coisas com os trabalhos que vocês também desenvolvem, né. Também queria ressaltar a riqueza, né, das discussões que estão sendo promovidas nesse evento. Eu acho que é um evento extremamente importante, nós temos tantos colegas, né, aí contribuindo
com esse tema e com as questões tecnológicas de uma forma geral, que, de certa forma, são intrigantes e relevantes para o nosso contexto atual, né? Bom, o tema da inteligência artificial, eu vou tentar ser breve aqui na minha fala e fazer uma apresentação geral. Como eu sou o primeiro, tem aquela responsabilidade aí, mas tenho certeza que os colegas, a Isabel e o Franklin também vão depois ressaltar algumas práticas aí e retomar algumas coisas do que eu vou dizer. Então, vou tentar ser breve. O tema da inteligência artificial, ele abre para mim um campo amplo de possibilidades, assim, e a relação de você poder acompanhar, não é, diferentes pesquisas. Eu penso muito que no Brasil, principalmente quando a gente pensa nessas inteligências artificiais, eu prefiro dizer no plural, porque para a gente não humanizar, né, essas ferramentas. E também porque a gente tem uma área ali muito particular, e eu tenho certeza que no Brasil muita gente está trabalhando hoje com inteligência artificial, cada um na sua área de pesquisa, tentando de alguma forma desvendar, né, parte dessas tecnologias, dessas ferramentas, que não são recentes, mas que só recentemente eu acho que é, tiveram, vamos dizer assim, uma maior alcance, tendo em vista, claro, sempre, né, a questão da comercialização, né, e a possibilidade de um uso gratuito, né, em alguns casos, aí a gente sabe que não é totalmente gratuito, porque, por outro lado, a gente acaba sempre pagando desde o treinamento, né, que a gente acaba fazendo, né, de algumas dessas tecnologias. Bom, mais recentemente, eu sou particularmente como eu coloquei ali, eu sou do grupo Protexto, a minha área de atuação, desde o doutorado, tem sido a linguística textual, assim como o ensino de língua portuguesa de uma forma geral, né, e as atividades de linguística, pensando numa relação aí textual e discursiva. E aí só recentemente, né, nos últimos anos, o uso das inteligências artificiais, eu acho que isso talvez seja uma coisa que seja compartilhada também com os colegas, meio que tem alcançado muito a universidade, principalmente quando a gente pensa nas relações de ensino, ou provavelmente vocês tenham recebido alguns trabalhos e tenham pensado, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, e será que foi produzido ou foi gerado por inteligência artificial, né? Ou coproduzido, se a gente for pensar em algumas práticas ali. Então, é uma área muito instigante, que desperta interesse desde as questões ligadas ali ao próprio processamento de dados, né, a ciência da computação, até a nossa área, que é a área de humanidades, né? Eu vou passar aqui para o objetivo da minha fala, né? Aqui, gente, deixa eu só colocar do lado aqui a janelinha para conseguir ler. Eu vou discutir, ou pelo menos a minha proposta, é trazer uma experiência, primeiro, falar um pouco o lugar de onde eu parto ali para falar de inteligência artificial, e depois trazer uma experiência, assim como os colegas também provavelmente vão seguir numa direção similar, mas com as experiências e os usos das IAs dentro do contexto da sala de aula. Então, o meu foco aqui vai ser na compreensão do possível impacto, né, textual e discursivo dessas plataformas nos processos de produção de sentidos. De forma específica, eu procuro refletir sobre como elas produzem novas condições de uso e circulação, né, dos textos enunciados, e também podem ampliar aí a capacidade de difusão de sentidos. Depois levantar questões ainda em aberto, né, como lidar com a crescente automatização da produção, né, de textos, discursos, sem perder de vista a dimensão material histórica, né? Quem trabalha com texto, com leitura, com produção textual, deve ter um engajamento justamente que parte de uma perspectiva um tanto quanto diferente quando a gente pensa na relação de como essas ferramentas foram concebidas, não é? Eu vou falar disso um pouco mais à frente. Seguindo aqui com a minha apresentação, eu gostaria de começar estabelecendo um contraponto aí com uma relação, né, o reconhecimento do que a gente estaria tratando, né, como inteligências artificiais. O que exatamente são essas inteligências artificiais e como, de alguma forma, ou de certa forma, essas inteligências artificiais, que são, a princípio,
apresentadas num campo muito diferente do nosso. Falo aqui das ciências humanas, então a gente tem um outro campo, mas ela acaba refletindo na nossa área, não é? Como isso, essa relação ela acaba sendo estabelecida. Então, partimos do entendimento que hoje, não é, a gente tem em mãos ferramentas, vou colocar dessa forma, que podem ser aplicadas de forma, eu acredito até que muito produtiva e também inovadora, não é, com as ciências humanas. Então, como eu disse anteriormente, as questões envolvendo educação, envolvendo produção textual, envolvendo a questão da produção de sentidos, tudo isso acaba sendo incorporada nas nossas pesquisas, principalmente quando a gente observa que o uso cada vez mais frequente dessas tecnologias acabam implicando na mudança de algumas práticas, principalmente de pesquisa e dentro da sala de aula, né? Aí, trago nesse slide aí parte de uma contextualização, né? Então, nas pesquisas que eu particularmente tenho desenvolvido, não é? Algumas questões têm se destacado, como, por exemplo, a relação entre o que a gente vai entender como tecnologia e também a relação com a produção de sentidos. Eu destaco ali algumas referências, não é? Que vão mostrar, não é? Isso ao meu ver, né? Que essa acessibilidade com essas ferramentas, não é? Tem hoje feito com que a gente lide com a tecnologia, não é? Que aí tem uma origem, não é? Num campo diferente do nosso, um campo que tem uma relação mais técnica, eu diria até mais quantitativa e não qualitativa, que é o nosso objeto, né, de trabalho. Eu, particularmente, trato de texto, né, eu não só eu, como os colegas aqui da sala, né, da mesa, trato de texto e a produção de sentidos em sala de aula. Então, nós temos um contexto para IA de origem técnica, mas que agora está sendo empregado para as ciências humanas. Isso tem aparentemente causa um certo estranhamento quando a gente pensa numa perspectiva, não é, da relação do que a gente está entendendo como inteligência artificial, de onde vêm essas ferramentas e numa relação com a informação, né? Tudo acaba sendo informação, dados e informações que vão ser redistribuídas por esses sistemas de inteligência artificial, né? Assim, para avançar um pouco na minha reflexão, colegas, por favor, no tempo, Isabel, se você puder levantar a mão, Evandro, já falo, tá com 20 minutos, se puder me dar um toque, eu estou te vendo aqui na tela, aí eu tento ser um pouco mais rápido. Obrigado. Para avançar nessa reflexão, então, para mim, é fundamental que a gente tenha como ponto de partida uma compreensão mais estruturada e fundamentada sobre o que nós vamos entender como essas inteligências artificiais, o que nós estamos concebendo como informação, como texto e como contexto. Uma questão que eu sempre me fiz é se, ao lidarmos com essas ferramentas, não é, principalmente o produto final, aquilo que vem a partir do uso de um chatbot, como, por exemplo, um GPT, um Gemini, etc., a gente lida aquilo como texto. Pelo menos dentro da nossa concepção, dentro daquilo, quem é da área de letras, linguística, principalmente linguística de texto, vai sempre pensar nessa perspectiva do que aquele material de saída é um texto e como os sentidos podem ser concebidos a partir dessa perspectiva. Assim, para mim, eu acredito ser essencial a gente pensar em algumas questões relacionadas a essa postura em relação à informação, não é? Revisitar, por exemplo, as noções de informação, texto e contexto, a partir daí, construir uma base sólida para conectar as ciências humanas à questão das tecnologias, porque se a gente vai chamar isso de texto, a gente tem que compreender como esse texto é gerado, ou como essa ferramenta funciona, e é uma relação que é bem diferente, por exemplo, de um texto que é produzido por um aluno em sala de aula. A gente tem que pensar nessa perspectiva. Eu trago, a princípio, aí, para falar dessa questão da informação, não é? As ciências da computação. Nas ciências da computação,
A informação, ela é compreendida como uma grandeza matemática. A gente tem uma diferença muito grande em relação à nossa forma de conceber informação na área das ciências humanas, que, em geral, a gente parte de uma relação contextual, né? A gente entende, né, que a informação nas ciências humanas, ela ganha um sentido entre os processos discursivos e textuais, e seria uma forma diferente da gente pensar essa relação entre a informação, a forma que essa informação é captada, e a forma como a gente vai redistribuir tudo isso, né? Então, para mim, essa diferença é crucial entre como a ciência da computação concebe informação e como nós, das ciências humanas, concebemos informação. Para as ciências humanas, a compreensão da informação está relacionada a como ela ganha sentido, né? Já na ciência da computação, o interesse não está no sentido referencial, que é o que a todo momento a gente tenta fazer, mas no contexto do material informacional, na maneira como a informação pode ser estruturada e processada matematicamente. Então, para um cara lá das ciências da computação, não interessa, muitas vezes, pensar em relações de sentido, da forma como a gente concebe dentro, né, da nossa área, mas perceber como aquilo matematicamente pode ser processado. E aí a gente tem uma grande diferença no tratamento desse texto de saída, quando a gente já está no chat GPT. Deixa eu passar um pouco mais à frente. Eu tomo como um ponto de partida, né, dos meus estudos, assim, eu acho que esse livro do Russell e Norvig, ele é muito bom para a gente ter uma ideia de todas as possibilidades que a gente tem quando nós falamos de inteligência artificial. A popularização, como eu disse antes, no início ali, dos modelos, não é? A questão do comercial, a IA não é de agora, a IA está já há muito tempo sendo estudada e colocada, e esses autores colocam isso de uma forma muito, muito positiva e interessante. A grande questão é perceber, por exemplo, né, como inteligências artificiais como o ChatGPT trazem ou lidam com essa questão dos sentidos. Para eles, o ChatGPT ele não compreende os significados, ele simplesmente replica aquilo que provavelmente você deu como pista no teu prompt. Então, quando a gente vai fazer, para mim, né, quando a gente vai fazer um estudo, uma pesquisa a esse respeito, é interessante perceber essa diferença inicial para, a partir daí, repensar alguns pontos. Nesse sentido, acho que é exatamente aqui, né? Nesse sentido, é importante, a gente encontra outros autores. Aqui a questão da informação, né? Como eu estava falando anteriormente, né? Nas ciências humanas, a gente pensa, por exemplo, numa notícia como essa, né, dos acontecimentos ali do Rio de Janeiro, a forma como a gente lê isso, e vamos pensar a forma como uma IA vai captar esse tipo de informação para replicar lá na frente. Então, a forma de visualização dessas informações, desses textos que estão na internet, vai ser totalmente diferente da forma como a gente vai compreender. Então, por isso, por exemplo, uma noção de contexto, a contextualização que nós fazemos, não é? Ela vai ser extremamente diferente daquilo que eu posso pensar ali que um programador, possivelmente, né, tenha imaginado para articular aquele modelo. Assim, a gente pode pensar no que nós estaríamos concebendo como inteligência. Eu acho que a Ivana Bartoletti, que é essa autora que tem aí na tela, ela traz algo extremamente importante da gente pensar, que está relacionado a qual que é a preocupação que nós temos hoje em um movimento, por exemplo, anti-inteligência artificial? Eu já vou até, um pouco mais à frente ali, eu vou falar um pouco mais disso, né? Porque ela, de certa forma, está modificando as nossas práticas hoje. Então, o nosso interesse, por exemplo, nesse evento, está justamente retomar um pouco desse tema, que não é necessariamente da nossa área, mas, então, ela traz algumas preocupações dela, e o próprio nome inteligência artificial, ela apresenta que a gente não poderia chamar essas máquinas de inteligentes, não da mesma forma como a gente concebe, por exemplo, a inteligência humana. A inteligência humana teria uma outra relação. Assim como ela
também tem essa preocupação, né, com essa entrada das inteligências artificiais, né, na nossa vida. A gente tem outros autores, como, por exemplo, o Figueiredo, que é um autor português, que ele traz, acho que é exatamente aqui, está aqui, ele traz o seguinte, né, um papel importante desse debate, a gente tem um debate em relação à questão da IA, não é? A apontar diferenciações fundamentais entre a questão da informação, do conhecimento humano. E traz uma relação entre, como a Bartoletti comenta sobre a questão da inteligência artificial, não ser necessariamente inteligente, pelo menos não na perspectiva do que um ser humano é capaz de fazer. O Figueiredo traz uma outra relação interessantíssima sobre a questão do conhecimento humano e o conhecimento artificial, seria basicamente o processamento que essas máquinas, né, que essas ferramentas fazem no momento em que o ser humano está ali interagindo com esses sistemas, né? Então, para ele, a gente teria, não é, de acordo com o autor, nós não estamos lidando com uma inteligência comparável à humana, mas sim com intelectos programados. Essa programação é bacana porque a gente pode imaginar inúmeras possibilidades e dúvidas e até confusões que esses textos que são gerados aí por inteligência artificial podem causar. Então, essa imagem que está aí na tela, vamos pensar na questão dos rostos, provavelmente vocês devem conhecer, essa aí é a Marisa Maio, que ficou muito popular, né, há um mês, 2 meses atrás, e hoje quase não se vê mais, ou não se fala mais a respeito, mas de uma hora para outra ela causou um alvoroço ali, não é? E se a gente pensar em termos dessa questão de informação, dados, como que essa imagem dessa pessoa que não existe, desse texto que não existe, ele é gerado, né? Então, as informações, tudo que está no Big Data, ele acaba possibilitando textos que não existem, como esse, que é o caso ali, ou imagens, ou pessoas, né, que não existem, que não fazem parte da nossa realidade. Mas a gente, em muitos casos, fica em dúvida se aquilo é real ou não é real. E o material que foi gerado a partir dessa perspectiva, similar ali a um programa de televisão, ele mostra em parte isso, não é? Simulação de pessoas que não existem, elementos que não existem, não é? E também, em outras perspectivas, né, golpes virtuais que podem ocorrer a partir de então. Então, a problemática ela é muito grande. Então, desde aí o despertar de diferentes pesquisas em diferentes áreas, não é? Desse ponto, eu vou partir para um outro elemento que eu acho, antes de chegar na minha proposta, tá? Estou quase finalizando, que é a alucinação. Então, eu tenho um espaço ali de produção de sentidos. Eu tenho um sentido, claro, totalmente diferente da maneira como eu vou conceber tudo isso. Então, eu tenho que pensar que eu estou trabalhando com um sentido programado a partir das informações que foram dadas. E eu acho, não sei se vocês já pensaram, que seria uma alucinação, não é? O termo alucinação aparece principalmente quando as inteligências artificiais, não é, que são treinadas ali, etc., elas não encontram uma referência capaz, não é, de lidar com algo que você vai demandar a ela. Então, o objetivo é sempre alcançar, é sempre acertar, é sempre te agradar o usuário, não é? Não sei se deu para perceber o problema aí na imagem, qual seria o defeito, não é? Parece tudo muito lindo, hiperreal, uma pintura, um afresco de uma parede, não é? De uma cidade romana, alguma coisa assim, e realmente a inspiração é essa, um afresco da cidade de Pompeia, mas se vocês olharem, nós temos duas orelhas ali, né? Então, há um problema na geração, principalmente na geração de imagens. Em texto, eu acho que, principalmente foi o ChatGPT,
entender a programação um pouco melhor, mas a gente encontra ainda falhas de representação. Então, ainda não há um banco de língua, um banco suficiente ou um treinamento suficiente capaz de lidar com esse tipo. Apesar da imagem estar muito bonita, né, expressar diferentes sentidos aí, a gente encontra ainda as alucinações. E a alucinação, né, nessas situações, o que temos não é uma representação, não é eu chamo de representação discursiva em função do embasamento teórico que eu uso, particularmente o Jean-Michel Adam, mas é sim algo que, sob o crivo humano, não faz sentido. Então, você olha ali, vê duas orelhas e fica pensando, tem alguma coisa errada. Então, ela perde, de certa forma, a validade. Em relação a isso também, não vou entrar nesse assunto, porque daria uma discussão muito interessante, a gente poderia pensar também no racismo algorítmico, não é? Quando você pede, por exemplo, para a geração de uma determinada imagem, você quer que a pessoa tenha uma certa representação, e por mais que você indique algumas características de grupos minoritários, ela sempre vai dar uma pessoa branca, ou que tenha traços, não é? Porque a programação acaba levando em conta apenas um grupo, né, que não necessariamente expõe todas as possibilidades que nós teríamos. Obrigado, Isabel. É para eu finalizar já, né? Vou seguir, gente. Eu queria falar só mais isso aqui, né? Como o processo de programação acontece. Eu acho que a maioria aqui deve conhecer, mas é importante entender, né, já que eu tenho uma dificuldade muito grande de chamar o texto de saída como o material de saída, como o texto. Trazer esse material de saída como texto, pelo menos dentro da mesma relação que a gente estabelece com o texto produzido por um ser humano, não é? Então, a gente teria, nesse processo de programação, até chegar nisso aqui, não é? O chat GPT funcionando, a gente teria todos esses processos. Primeiro, a coleta de dados, né, as informações que estão na internet, a gente sabe que o processo é esse. Na sequência, a decodificação com a representação dos dados, que permite justamente eu identificar padrões, como o da imagem anterior. E, por fim, uma rotulagem, né, o que a gente chama de treinamento supervisionado, que entra ali os seres humanos. Essa é a parte mais polêmica, talvez, do processo. Vocês devem conhecer várias histórias aí, por exemplo, com a remuneração, por exemplo, quando a OpenAI, a empresa do Sam Altman, usou ali, começou com os estudos, como ela pagava mal as pessoas que contribuíram ali para o desenvolvimento do ChatGPT. Então, em geral, países subdesenvolvidos, $1 por dia de trabalho, e para lidar com todo tipo de informação e esse treinamento humano, para fazer esse tratamento desses dados, né, desses códigos que são gerados, é basicamente uma atividade mecânica ali de dizer, classificar as mensagens, e é esse o resultado que a gente tem muitas vezes aqui com o chat GPT. Eu vou falar de duas últimas coisas para dar tempo para os colegas entrarem. Primeiro, como eu disse lá no início, então, é extremamente polêmico a gente acreditar que a IA vai resolver todos os problemas, porque, na verdade, ela vai causar outros também. Como, por exemplo, que habilidades hoje nós temos, nós que somos numa época, né, talvez antes do chat GPT, antes dessas ferramentas entrarem, mas os nossos alunos que já hoje, né, quem está hoje já em contato com essas ferramentas, vão perder habilidades que serão extintas, né? O Dodô está aí para trazer essa representação. Quais os rumos do pensamento criativo, o que a gente vai chamar de criatividade, a partir da relação ali, no uso dessas ferramentas, como será abordada a exploração dos conteúdos complexos, já que a IA muitas vezes tem uma simplificação disso tudo, de que forma nós vamos lidar com a formação da capacidade de síntese, já que a IA toma esse espaço. Isso são questões que uma pesquisadora italiana, a Susanna Sancassani, ela traz dentro dos trabalhos dela, e eu acho extremamente importante a gente considerar isso. Vou falar rapidamente do experimento, gente, justamente trazendo algo que a IA faz, e com certeza vocês vão ter como ponto de partida aí. A questão do que eu chamo aqui de fingimento, o fingimento de polidez. Então, você já deve ter notado, né? Quem usa inteligência artificial deve ter percebido, você pode fazer a pergunta mais absurda que for, e ela vai sempre dizer, nossa, que ótima pergunta, não é? Como você levando, né, a você entender, nossa, então realmente estou, né,
uma ótima, tenho ali uma ótima percepção daquilo que eu quero que a IA me informe. Então, nós temos o fingimento algorítmico no sentido de mostrar determinada polidez. Nesse experimento que eu fiz, eu vou explicar rapidamente, eu pensei no processamento do texto, imaginando a contribuição que a IA pode ter em relação à questão da polidez. A polidez, ela é interessante porque a gente pode pensar, a IA é sempre muito polida, ela nunca te diz não, ela nunca diz que você está errado, né? Então, ela tenta sempre agradar o usuário. Então, nesse experimento aí, pensando na polidez, aqui eu uso um comentário avaliativo humano para um artigo entregue numa disciplina de graduação, de pós-graduação, em que o feedback ali da produção, ela é negativa. Eu vou rapidamente aqui pensar, quanto eu já passei, Isabel, dos 5? Já? Já, né? Então, eu vou tentar mostrar só os dados, assim, das possibilidades. Ela, claro, ela vai gerar um texto, né, ela possibilita, para a gente, quando conversamos, interagimos com a IA, ela é sempre polida, mas também ela é capaz de proporcionar um não mais bonitinho, né? Quando você tem que dar uma negativa e dizer, olha, você não fez um trabalho legal. Nesse caso do texto produzido por humano, então o artigo não traz claro os objetivos e o recorte pretendido. Então você já tem o não aí de cara. Aqui, então, nós temos um feedback negativo direcionado à reprovação do artigo. A IA, ela pode dizer a mesma coisa de uma forma um pouco mais polida. Então, o artigo apresenta uma discussão relevante, começa o aspecto positivo, mas os objetivos, aí vem o não disfarçado em si. Mas ela também pode, gente, gerar um texto, aqui então, negativo, no feedback, mas com reformulação construtiva e equilibrada. Ela pode também causar um texto um pouquinho pior, então ela pode, caso você faça o comando ali, você pode ter o artigo apresenta sérios problemas de estrutura e falta de clareza. Vou parar aqui, porque o meu tempo já extrapolou, mas aqui é só um indicativo, e os colegas com certeza vão complementar aqui a minha fala, de como a IA pode contribuir para algumas tarefas linguísticas, mas, ao mesmo tempo, a gente teria que pensar em outras possibilidades de uso que também não necessariamente encaminhariam para esse lado mais positivo, ou seja, a gente tem realmente soluções, mas nós também temos problemas quando lidamos com essas ferramentas. Gente, desculpa ter passado o tempo, nosso combinado era 25 minutos, acho que eu passei até, né? Então, eu passo a palavra agora para a Isabel, e desculpem novamente, deixa eu só ver como eu consigo tirar aqui a apresentação. Isabel. Pessoal, a minha apresentação está aparecendo aí para vocês? Sim, Isabel. Sim, Isabel. Ótimo. Me confirmem só se está passando. Passou para o próximo slide? Sim. Passou. Perfeito. Então, vou seguindo aqui. Boa tarde a todos e a todas. Queria iniciar agradecendo a todos da UFMG, da Faculdade de Letras que organizaram esse evento maravilhoso, especialmente a professora Reinildes e a professora Dani Evelyn, que está aqui com a gente. Saúdo também os colegas aqui, o Evandro e o Franklin. Deixo um agradecimento especial para o Franklin, que foi quem fez o convite mais diretamente para a gente. E estou muito feliz de estar aqui aprendendo com vocês nesses dias de evento. O título que eu dei para essa minha fala se chama Experimentação com Inteligência Artificial para o Ensino de Leitura. Relato de experiência com geração de imagens. A minha ideia é compartilhar uma apresentação que eu fiz em setembro no Encontro Nacional de Linguística Aplicada, num simpósio presencial aqui na Universidade Federal de Alagoas, e vou aproveitar mais ou menos o mesmo relato para também poder compartilhar aqui nesse evento, né, que é transmitido online, então fico feliz que vai ter uma dimensão mais ampla, e a apresentação que eu vou fazer é dar uma continuidade ao que o Evandro introduziu para a gente, com uma aplicação na formação de professores. Então, o objetivo dessa minha fala é compartilhar uma experiência de ensino de leitura
com recursos de inteligência artificial na formação de professores em uma disciplina que eu ministro, que se chama Prática 4, Tecnologia da Informação e da Comunicação no Ensino Fundamental e Médio. É uma disciplina de último semestre para alunos de letras português aqui da universidade, e essa disciplina ela é feita em forma de oficinas. Então, muitas dessas oficinas, eu proponho que os alunos reflitam, né, sobre os usos da IA em diferentes modalidades do ensino de língua portuguesa, no caso dessa minha apresentação aqui, em relação ao ensino de leitura. São estudantes que, por estarem no último semestre do curso, muitos já estão atuando na sala de aula, muitos já são professores, ou estão nos estágios de docência, então é uma oportunidade de fazer uma reflexão mais ampla sobre as possibilidades que a IA pode trazer para o ensino. Então, vai ser essa minha contribuição aqui nessa fala. Para iniciá-la, eu vou apresentar algumas acepções e princípios teóricos que embasam essa oficina que eu propus a esses alunos, né? A gente trabalha dentro da linguística textual com a ideia de texto como evento comunicativo multimodal, né, com base, dentre outros trabalhos realizados no grupo Protexto, do qual nós três aqui nos filiamos, esse artigo, Texto e suas propriedades, definindo perspectivas para a análise, elaborado pela professora Mônica Cavalcante em coautoria com outros autores do grupo, e nesse trabalho há uma defesa do texto como um evento comunicativo que comporta uma multimodalidade, né? Vários textos contemplam sistemas semióticos verbais e não verbais, como eu destaquei aí nesse trecho. Isso é importante eu começar a falar sobre isso, porque foi a discussão que nós fizemos com os estudantes, de que o texto, ele comporta a imagem, o som, os gestos, e não só aquilo que está no nível do verbal escrito. Então, a atividade que foi proposta traz esse conceito extremamente importante como princípio para pensar o ensino de leitura. Uma outra contribuição também para esse trabalho que foi proposto é pensar na noção de interação, que foi um fenômeno com o qual eu trabalhei na minha tese de doutorado, sob a orientação da professora Mônica Cavalcante e da professora Matilde Gonçalves, que é pensar a interação não apenas como uma troca presencial física, mas como algo mais amplo, como um processo, primeiramente, de co-construção de sentidos, como já propunha o Bakhtin, entre interlocutores que podem ser humanos ou não, já que a gente conversa com a Siri, com a Alexa, com os bots, né? Sempre um processo encenado, nós estamos ali atuando em papéis sociais, né? E que acontece de diferentes modos, em função da configuração da própria interação que está acontecendo ali. Então, esses são duas noções importantes que foram discutidas com os estudantes para que a gente chegasse aqui nesse momento que, obviamente, eu estou sintetizando para essa nossa apresentação. Então, como que foi esse trabalho de experimentação com inteligência artificial na construção de aula de leitura? Eu propus a esses estudantes, professores em formação do último semestre do curso de letras, eu propus uma situação-problema, eu criei essa situação-problema. Imagine que você é professor de uma escola pública do ensino médio de Maceió e precisa elaborar uma aula que envolva a habilidade LPT-14, né, habilidade 14, do ensino médio, da primeira à terceira série do ensino médio, que diz o seguinte, eu vou ler a habilidade porque ela é importante para os resultados que vocês vão ver daqui a pouco. Ela diz o seguinte, essa habilidade da BNCC, analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes de escolhas e composição das imagens, enquadramento, ângulo, vetor, foco, profundidade de campo, iluminação, cor, linhas, formas, etc., e de sua sequenciação, disposição e transição, movimentos de câmera, remix, entre outros. Das performances, movimentos do corpo, gestos, ocupação do espaço cênico, dos elementos sonoros, entonação, trilha sonora, sampleamento, etc., e das relações desses elementos com o verbal, levando em conta esses efeitos nas produções de imagens e vídeos para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de apreciação. Essa é uma habilidade que está lá no eixo da leitura. Claro que vocês estão vendo aqui como ela é ampla, como ela é rica, essa habilidade. A gente não trabalhou tudo isso,
foi uma discussão feita com os estudantes de como é uma habilidade que pode gerar inúmeros planos de aula, né? Nós nos concentramos especificamente nas questões voltadas para a imagem, já que os alunos, esses professores em formação, iriam construir imagens com a IA, tá? Então, a tarefa que os alunos precisavam resolver era a seguinte, né? A proposta que eu fiz foi, utilizando o criador de ilustrações do ChatGPT, crie uma imagem para ser analisada junto com os seus alunos. Eles tinham que imaginar que eles eram professores do ensino médio de uma escola pública de Maceió, né? Era essa a situação problema. O objetivo dessa imagem deve ser colaborar no desenvolvimento da habilidade que eu acabei de ler. Essa imagem precisa evocar um dos temas contemporâneos transversais propostos na Base Nacional Comum Curricular. Após realizar a tarefa, apresente a turma, né? A ideia era que os alunos, então, para sintetizar o que está aqui, esses professores em formação iriam elaborar imagens pelo ChatGPT e essas imagens precisariam evocar temas como meio ambiente, cidadania, tecnologia, saúde, entre outros, um tema contemporâneo transversal, e essa imagem seria trabalhada numa aula de leitura com alunos do ensino médio. Então, essa era a proposta que eu compartilhei com os estudantes. E foi muito interessante porque os nossos alunos já conhecem essas ferramentas, né? Por isso que esse debate é tão importante, por isso que essa discussão aqui que a gente está fazendo e que a UFMG está propondo no evento é tão urgente, porque os alunos já usam essas ferramentas, né? Um dos estudantes, um dos professores dessa disciplina, ele sugeriu que a gente usasse o Leonardo AI. Eu fiz um print aí do site, né? É uma ferramenta de inteligência artificial para criar imagens. O aluno comentou comigo e os colegas da turma que era um site mais interessante porque gerava imagens com a definição melhor. Então, naquele momento, a gente decidiu mudar. Então, a sugestão que eu tinha dado de usar o ChatGPT, a gente descartou e passou a usar o Leonardo AI. Nesse semestre atual que eu estou, essa atividade foi realizada no semestre passado, no semestre atual, os estudantes preferiram usar o Gemini. E aí a gente mudou, a estratégia foi para o Gemini. É muito interessante também fazer com que os alunos participem desse processo de construção dessas atividades. Então, eu compartilhei algumas orientações para eles. A ideia era que eles explorassem de modo livre a criação de prompts. A gente não fez uma aula de elaboração de comandos, de prompts, o que seria muito bom, mas foi uma opção minha de deixar os alunos bem livres para criarem os prompts como eles quisessem e explorar ali as possibilidades de respostas que a IA dava para eles. E um aspecto importante também muito fundamental para a linguística textual é entender que todo texto é argumentativo, na medida em que todo texto quer provocar determinados modos de ver, pensar e sentir. A partir desse entendimento, né, compartilhando esse entendimento com os estudantes, a ideia era que eles pensassem, olha, a imagem que vai ser criada, ela é argumentativa, ela vai gerar determinados efeitos de sentido que precisarão ser explorados com os estudantes de vocês nesse cenário de situação-problema que foi criado. Então, a gente também deixou essa orientação, esse lembrete, esse fundamento, esse princípio da LT para que os alunos trabalhassem na hora de gerar as imagens. E eu trouxe aqui algumas delas com autorização dos estudantes, por conta do tempo não trouxe muitas imagens, vou mostrar aqui apenas duas duplas, né? Esse trabalho foi feito, na verdade, esse trabalho foi feito em duplas e individualmente, né? Os alunos escolhiam a melhor forma. Nós estávamos no laboratório de informática da Faculdade de Letras e utilizamos, né, os computadores da universidade para fazer esse trabalho. Mas eu acho que ele pode ser feito também em sala, se a gente, né, se a universidade não tiver um laboratório de informática, isso pode ser feito em sala também, com os celulares dos estudantes, eu acho que é possível. E querendo também replicar essa atividade no ensino fundamental e médio, que eu acho que também é possível, a gente também pode pensar no uso pedagógico dos celulares nessa situação. Então, eu trouxe aqui essas duas primeiras imagens e um comentário, eu volto já a elas aí na tela, e um dos comentários que os próprios alunos fizeram, o André e a Laís. Eles, na hora de apresentar as imagens geradas, eles disseram, selecionamos o tema contemporâneo transversal direcionado ao meio ambiente, pois queríamos debater sobre a temática da relação da humanidade com a natureza e de como nossa interferência
pode gerar tanto consequências positivas quanto negativas. Então, essa foi a escolha do André e da Laís. Essas foram as imagens que eles decidiram compartilhar com a turma, mas na experimentação livre deles, outras imagens foram geradas, e eu destaco alguns comentários que esses alunos fizeram, primeiramente em relação à imagem do lado esquerdo. Laís e André comentaram da dificuldade de gerar uma heroína negra que não fosse sexualizada. A gente discutiu um pouco, embora não de modo aprofundado, essa questão do racismo algorítmico, né? O Evandro comentou na apresentação dele, e tem uma relação direta com o que esses estudantes comentaram. Eles disseram que tiveram muita dificuldade de elaborar um prompt que chegasse a esse resultado que está na tela, e que não satisfez Laís e André. Os alunos não ficaram contentes, mas disseram que foi a melhor resposta dentre as outras que tinham sido apresentadas. Eles consideram que ainda é uma imagem um pouco sexualizada, né? E isso foi uma discussão que a gente fez, né, sobre como a IA interpreta esses comandos dados, né? E nessa imagem eles destacaram a relação entre luz e sombra, destacaram o posicionamento da guerreira, da heroína, aí na frente, né, do registro imagético, fizeram uma comparação das cores, né, eles fizeram um pequeno trabalho assim, pensando na colorimetria, né, de como as cores aí meio alaranjadas, esverdeadas, lembravam alguns efeitos de sentidos do cinema, de filmes que eles já tinham assistido, né? Do lado direito, é uma imagem que representa mais ou menos o oposto dessa heroína, seria um vilão da natureza, representando, segundo eles, a própria humanidade, que tem destruído o meio ambiente, que tem deixado de lado questões ambientais importantes, reflexões ambientais importantes. Nessa imagem do lado direito, o vilão está lá em cima da torre, bem pequenininho ali, vendo, como se ele estivesse vendo aquela destruição, né? Segundo os estudantes que criaram essa imagem, é possível pensar nessas posições aí, tanto da personagem do lado esquerdo quanto do personagem do lado direito, nas posições de empoderamento mesmo, de autoridade, né? Então, eles comentaram sobre esses aspectos e muitos outros. Estou sendo breve aqui no compilado que eu tenho registrado do que os alunos apresentaram, né, para mostrar a riqueza de detalhes que pode ser trabalhado, os efeitos de sentido que podem ser trabalhados a partir de uma imagem gerada com IA, né, tanto em relação ao posicionamento, às cores, luz, sombra, e dessas questões mesmo comentadas pelos estudantes, né, de como é difícil ainda, pelo menos nesse momento em que a gente usou o Leonardo AI especificamente, no semestre passado, de como é difícil construir uma heroína negra que não seja sexualizada. Acho que esse é um ponto importante da discussão que os alunos propuseram. Então, esse foi um dos resultados. Outra aluna compartilhou, a Rebeca, né, compartilhou essa imagem que ela gerou, repito, né, a partir de uma experimentação livre. Eles testaram diferentes comandos, ficaram bem à vontade. Era também um objetivo nosso trabalhar a experimentação livre, o que ela poderia gerar de possibilidades. E a aluna diz o seguinte: solicitei à IA uma releitura desta tela. Essa imagem aí representa o Beijo, que é a tela, é uma pintura de Gustav Klimt, ela é bem famosa, e a aluna decidiu fazer uma releitura dessa tela. Pedi para que adicionasse o celular ao cenário do casal. Minha ideia era refletir, em concordância com a BNCC, né, com aquela habilidade que eu orientei para eles no início, sobre as tendências comportamentais dos relacionamentos da nossa geração, cronicamente online e incentivada pela superficialidade. Essa foi a interpretação, né, de um modo assim mais livre, que a estudante fez dessa imagem gerada, né? Ela comentou que no comando ela pediu que o cenário fosse em formato de origami. Na interpretação da aluna, né, nos efeitos possíveis que a aluna pensou, o origami representaria essa fragilidade do papel, mas ao mesmo tempo o fato do papel poder cortar
assim como acontece nos relacionamentos, né? Ela fez essa observação, esse comentário. Há outras imagens também muito interessantes que os alunos geraram, que eu não trouxe aqui para finalizar minha fala. Eu menciono apenas uma que foi muito interessante também, de um grupo de alunos que criou um peixe morto na praia, cheio de glitter, e a ideia era refletir sobre a poluição que o carnaval gera para o meio ambiente. Essa disciplina, na época, foi ministrada, né, no primeiro semestre, na época do carnaval ali, e os alunos propuseram também a criação dessa imagem de um peixe morto cheio de glitter, um peixe purpurinado, e eu acho sempre interessante mencionar porque relaciona-se ao tema contemporâneo transversal da BNCC e pode, de modo muito produtivo, ser utilizado em aulas de leitura, com essa ideia do texto como evento multimodal e do texto como sendo sempre argumentativo. Né? Para ir para as minhas reflexões finais sobre essa atividade, é importante relembrar essa reflexão das professoras Inge Doricó e Wanda Elias sobre a complexidade da leitura, né? Seja ela qual for, pensando no texto como um evento multimodal, que inclui essas imagens que foram geradas com a IA. A leitura é uma atividade altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza, evidentemente, com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas que requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes. Essa obra, se eu não me engano, é de 2006, é a primeira edição, e veja, é uma reflexão que cabe muito tranquilamente para as pesquisas que a gente faz hoje com IA, porque a leitura continua sendo complexa e continua exigindo conhecimentos para além da superfície, como, por exemplo, como esse prompt foi feito e as respostas que a IA gera com textos imagéticos, por exemplo. Um texto, e aí me remetendo a esse trabalho de Cavalcanti et al., desse livro do grupo Protexto, um texto em qualquer modelo de gênero é elaborado por locutores com recursos tecnológicos, em algum momento envolvidos nas ações humanas. É um princípio tomado hoje pela LT praticada no Protexto, com certos objetivos de provocar uma interatividade, ou seja, de provocar um engajamento efetivo dos interlocutores no processo de construção de sentidos que está acontecendo ali, e de projetar algum tipo de reação, uma atividade responsiva ativa dos interlocutores. É por isso que todo texto é dialógico, em diálogo com Bakhtin, né? Porque se presume que nessa interação existe um sujeito humano ou não, humano ou uma IA, por exemplo, implicado na ação de enunciar e de projetar um outro para quem está direcionando os sentidos construídos num dado tempo e num dado lugar. Partimos também desse princípio. E a última citação que eu trago aqui, para já ir mesmo encerrando minha fala, vem desse livro, né, de Alan Carlos, se chama Inteligência Artificial na Sala de Aula, e ele diz o seguinte: o potencial revolucionário da IA na sala de aula não é desprovido de desafios. Evandro mostrou isso, eu falei um pouco sobre isso aqui na experiência, Franklin vai dar essa continuidade. Existe preocupação com a privacidade dos dados, com a infraestrutura tecnológica e com a possibilidade de a IA substituir os professores humanos, por exemplo. Esses desafios nos lembram de que a inovação, embora transformadora, requer um planejamento cuidadoso. Esses grifos aí são meus. Planejamento cuidadoso e uma implementação ponderada. Por isso, atividades como essa são tão importantes. No grande esquema das coisas, a jornada da IA nas salas de aula está apenas começando. O caminho à frente está repleto de oportunidades e desafios, mas a perspectiva de a IA aprimorar o processo de aprendizado, tornando-o mais envolvente, personalizado e eficiente, é realmente instigante. E eu acho que é por isso que estamos todos aqui nessa discussão. Não sei se as pessoas que estão aqui, os colegas, viram que na prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do curso de Letras, o ENAD, aplicado dia 26 de outubro, caíram 2 questões envolvendo reflexões sobre docência e uso de IA. Achei muito interessante isso, porque estamos nessa direção, né? O ENAD já está cobrando isso dos professores que estão se formando. Foram 2 questões bem interessantes.
a questão 53 e a 51. Então, essa é de fato uma discussão urgente. Eu deixo aqui algumas das referências, na verdade, né, as 5 referências que eu usei para essa fala aqui, Cavalcante et al., Coy e Elias, a minha tese de doutorado e o trabalho de Alan Carlos sobre inteligência artificial na sala de aula. Muito obrigada pela oportunidade, deixo aqui meu e-mail e meu perfil no Instagram, meu perfil profissional no Instagram. Fico à disposição para nosso diálogo aí no final e passo a palavra para o meu colega Franklin Oliveira. Obrigada. Muito obrigado, Isabel, pela excelente apresentação. Foi assim, eu já estava aqui feliz porque mesmo que a gente não tivesse se encontrado antes, né, até para organizar juntos, mas foi fantástica a forma como nós vamos interligando aqui as nossas falas. Então, eu gostaria de começar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo, sim. Ah, sim. Pronto, então, eu vou aqui primeiro começar agradecendo mais uma vez o convite para estar aqui com vocês nessa tarde, falando sobre inteligência artificial, mas focados aqui na nossa área da linguística de texto, e por isso, né, eu decidi desenvolver a minha fala com base, e aqui, coincidentemente, juntando a fala do Evandro e da Isabel, porque eu vou falar sobre inteligência artificial e a geração de texto, mas falando também de forma prática, né, sobre o que eu tenho investigado. Bom, eu começo falando como mudou a nossa forma de pesquisar, né, de escrever, de interagir com textos. Vejam, aqui acho que todos os que estão assistindo são de uma época e atravessaram todo esse percurso de quando íamos fazer uma pesquisa, íamos aos livros físicos, íamos às bibliotecas, e lá a gente compilava várias informações no papel, né, de forma bem analógica, e desenvolvemos ali várias habilidades cognitivas nesse processo, né, de elaboração da pesquisa. E nós vimos surgir uma tecnologia que, no momento, também causou um alvoroço, tal qual está acontecendo agora com a IA. Né? Nós vimos uma empresa disponibilizar um buscador, e aí as pessoas deixaram de ir às bibliotecas, deixaram de ir aos livros, e começaram a fazer suas buscas de forma virtual. Começaram a construir, por exemplo, bibliotecas de PDFs. Quem nunca, né? Não baixou vários arquivos e nunca leu aqueles arquivos que iriam fazer a sua pesquisa. Então, nós passamos a produzir um texto, a fazer pesquisa de uma forma diferente, de forma mais rápida, porém, algumas habilidades, como o Evandro falou, elas foram sendo esquecidas, elas foram sendo deixadas de lado, né? Muitas vezes a gente deixa de, por exemplo, escrever à mão para digitar. Mas nós também vimos o apagamento de profissões, o apagamento de práticas, como o ato de datilografar. Ninguém nem usa mais esse verbo, né? Ninguém usa mais máquinas de escrever, nós usamos computadores. Então, por mais que a gente tenha visto vários sustos como esse que a gente está tendo agora, mas a humanidade sempre teve essa evolução. E a evolução atual, a evolução mais recente, é essa nova forma de pesquisar, em que nós utilizamos o suporte de uma máquina que acelera a pesquisa, mas que também representa um risco muito grande para a pesquisa quando, por exemplo, não a máquina que é culpada por isso, mas o próprio humano, o próprio pesquisador, o próprio usuário da máquina, que deixa de fazer a sua pesquisa, que deixa de escrever o seu texto e delega à máquina essa função, essa autoria, né? E aí usa o mais comum, o ChatGPT, os chatbots, para fazer toda a pesquisa e deixa de fato, produzir o seu próprio texto. Então, essas questões que eu estou colocando também, ó, elas revelam outros casos bem complicados, como quando o ChatGPT surgiu lá no finalzinho de 2022, e muitos pesquisadores não sabiam como utilizá-lo como ferramenta e acabaram, de fato, delegando a ele a autoria de seus textos. E isso resultou, né, num prejuízo seríssimo para a área da ciência. Na tela, vocês estão vendo um artigo que foi publicado numa revista internacional, e logo depois de 2 dias em que ele estava publicado, né, foi descoberto que ali, na verdade, se tratava de um artigo todo feito com inteligência artificial.
Aqui vocês estão vendo um trechozinho que eu vou aqui ler para vocês, talvez na tela não esteja muito bom para ler, mas assim, em tradução literal seria: eu sinto muito, mas eu não tenho acesso a informações em tempo real, dados específicos do paciente, pois sou um modelo de linguagem de IA, posso fornecer informações, enfim, é uma resposta, como o Catelão disse, né? Ela nunca vai dizer não para a gente, ela vai dar uma resposta. E a resposta foi copiada e colada como um parágrafo de um artigo científico. Resultado: o trabalho foi retratado, né? Fica ali o ostracismo acadêmico. O seu trabalho fica na vitrine como algo que é visto como um mau exemplo para a ciência, para a academia. Mas esse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui já é um impacto da inteligência artificial na produção e geração de textos. Eu gosto muito de fazer essa diferença porque eu percebo que quem produz o texto é o humano. A máquina, ela gera textos, ela não produz. Ela faz um compilado, ela faz um cálculo estatístico e nos entrega aquilo que tem mais relevância dentro da internet, que é de onde ela vai buscar essas informações. Por isso, ela, na verdade, não chega a criar algo. Na verdade, ela faz esse compilado, ela faz esse mosaico de informações que tem como objetivo nos agradar a partir do prompt que nós utilizamos. Olha, mas as pessoas nem sabiam não sabiam como usar, e além de copiar, elas ainda davam autoria. Veja esse artigo que está aí na tela, que também é de uma revista de grande relevância internacional. Os autores colocaram o ChatGPT como um coautor, né? E não foi só um, vários, com nome e sobrenome, como vocês podem ver aqui também nesse outro exemplo. Então, a questão da autoria precisa ser, de fato, discutida, né? Quem é o autor do texto? Muitas pessoas me perguntam, por saber que a gente, né, investiga sobre inteligência artificial mais no âmbito do texto, se existe alguma ferramenta que pode identificar. Então, o foco agora nas instituições, né, muitas vezes é a caça às bruxas, não pode usar inteligência artificial. A inteligência artificial é um bicho assim que deve ser punido. Na verdade, é uma ferramenta. As pessoas estão, de fato, tentando enxergar na inteligência artificial uma autoria que não existe. Na verdade, é uma simulação de autoria, é um sujeito que está por trás, que é humano, e nós vamos falar sobre os impactos disso para os estudos do texto. Tem muita coisa que precisa ser estudada. E aqui eu retomo a fala da Isabel, bem no finalzinho, quando ela mostrou o livro, né, de comemoração de 20 anos do Grupo Protexto, em que um dos temas que começa o livro é a reflexão sobre o que é texto. Nesse tempo que o grupo, né, já tem de existência, um dos temas principais é a reflexão sobre o texto e os seus fenômenos. Então, para nós, pesquisadores deste grupo, né, texto seria, então, um evento comunicativo, onde interagem ali os seus interlocutores. É uma negociação de sentidos. Ele nunca poderá ser separado de um contexto, ele está diretamente ligado a um contexto que pode ser ali imediato, mas também tem outros contextos mais amplos que interferem nessa construção de sentidos. Toda interação, todo texto pressupõe um sujeito, né, com uma intencionalidade que opera estrategicamente esses sentidos construídos no texto e também é atravessado por eles. Aqui a gente já pega um finalzinho já nessa última pegada da linguística de texto brasileira, que considera também alguns pressupostos da argumentação, que eu também vou falar daqui a pouquinho. Mas vejam, todos esses pontos que eu listo aqui sobre o conceito de texto, que Isabel muito bem explicou agora há pouco, eles precisam ser revistos agora que nós temos uma interação em ambiente digital. Uma interação em que a gente precisa questionar de novo o que é autoria, o que é texto, o que é contexto, e uma série de outros tópicos que a linguística de texto, né, utiliza em suas investigações. Então, dando continuidade, eu coloco essas questões aqui para a gente pensar. Existem novos modos de textualidade que precisam ser investigados. Nessa era digital da inteligência artificial, o texto assume novas materialidades e modos de circulação. Coisas que a gente não tinha acesso antes porque não existiam, elas estão interferindo nas nossas práticas linguageiras, nas nossas práticas discursivas, e isso precisa ser, de fato, estudado, né, discutido por todos os investigadores, todos os pesquisadores. Nós temos agora a presença de textos híbridos.
textos multimodais e algoritmos que ampliam a nossa, né, tradição de texto já tradicional, já estabelecida até o momento. Nós temos algoritmos que nos influenciam nas nossas tomadas de decisões, que estão presentes ali na internet, inclusive fala-se de uma internet morta. Por que morta, professor? Porque nós já temos máquina interagindo com máquina. Então, o humano ali como um espectador. Diante desse cenário, a pergunta o que é texto vai ganhando novos contornos, né, na textualidade digital. E eu provoco essa discussão com um texto que eu li, achei muito interessante, uma pesquisa que foi feita, né, sobre como os pós-graduandos veem o uso da inteligência artificial na academia. E no meio dessa pesquisa, que foi feita com mais de 100, né, entrevistados, eles, nas respostas, identificaram 4 tipos de texto. Eu achei isso aqui muito interessante, porque a gente, né, não tinha essa realidade antes da internet e antes da inteligência artificial. Eles chamam de texto artesanal, que seria o texto que é puramente feito por humano, né? No modo a antiga, né? Só o humano está ali produzindo os sentidos do texto. Então, seria um texto artesanal. Existem 2 tipos de texto em que há uma interação humano-máquina, né? Que seria o texto de referencial próprio, que é aquele que começa com o humano e finaliza com a máquina. Por exemplo, nos casos em que você pede uma revisão de um parágrafo para a máquina, o texto é seu, né? O texto é de referencial próprio, mas a máquina vai dando um tom, vai reforçando a coesão, vai mudando algum aspecto estilístico. Então, há uma interação humano-máquina nessa construção do texto de referencial próprio. O texto híbrido, que é o contrário, o esboço do texto é feito pela máquina e o sujeito constrói o seu texto, né, com o seu estilo. E o último deles, e o que deve, de fato, aqui sim é um problema para a academia, é onde nós falamos de plágio, e até a noção de plágio precisa ser rediscutida na academia, é o texto que é feito puramente pela máquina. Não há interferência de um autor, de um sujeito humano. Então, nós temos 4 tipologias de textualidade aqui, artesanal, referencial próprio, híbrido e padrão, que nos faz refletir também sobre a noção de interação, que foi muito bem estudada e apresentada agora pela Isabel, num livro, né, sobre interação nesse ambiente digital. Essa reflexão que nós acabamos de ver nessa pesquisa nos faz pensar sobre outras formas de interação. Nós já conhecemos a interação que está aí na tela, sujeito-sujeito, né? Quando duas pessoas, 2 humanos interagem, todos os seus conhecimentos, todos os seus discursos, né? Eles são ali, entram em ação na construção dos sentidos. Mas nós temos agora uma realidade, com o uso dos chatbots, por exemplo, em que nós interagimos com máquinas. Quando a gente, por exemplo, quando falta energia na nossa casa, a gente fala com uma máquina, a gente não fala mais com um humano, a gente tem um número para ligar, muitas vezes pelo WhatsApp, e a gente interage ali num script que imita uma interação humana. De um lado eu tenho um sujeito, que é você, sou eu, né? E do outro lado eu tenho um atendente que não é humano, é uma máquina. Mas nós já chegamos a um absurdo, digo absurdo porque isso é o que leva à tese de uma internet morta. De uma máquina interagir com outra máquina. Nós já temos inteligências artificiais que sozinhas, sem nenhum tipo de prompt, elas conseguem desenvolver, de forma interligada com outras máquinas, uma série de comandos, uma série de ações que antes somente nós humanos conseguíamos fazer por meio de interações. Então, olha que esse cenário que eu estou apresentando para vocês, ele repercute diretamente na noção de texto, né, nas nossas práticas, nos nossos estudos sobre texto, que, como bem apresentou o Evandro e a Isabel, né, tem aí já uma série de pontos que merecem mais atenção. Eu vou destacar um ponto, a argumentação. Né? Nesse livro que eu acabei de apresentar, Linguística Textual, Conceitos e Aplicações, há um capítulo sobre essa noção de argumentação, onde nós tomamos por base uma noção de Pavlov que diz que a premissa central é de que todo discurso é argumentativo, e nós trazemos para a linguística de texto, dizendo que todos os textos são argumentativos, né? Até mesmo aqueles que não parecem ser. Muitas vezes a gente tem uma noção de que a argumentação está ligada à estrutura do texto.
Mas, na verdade, a gente também precisa levar em consideração que nem sempre a estrutura é o único indício de que ali há uma argumentação. Vai além do composicional. Ela chega a ser, então, constitutiva de todo tipo de textualidade. E esse estudo, né, nos leva a uma proposta de um contínuo de argumentação, em que há textos em que essa argumentação é mais explícita, no que ela chama de visada argumentativa, onde você, por exemplo, vê toda a construção de tese, argumentos, de forma explícita, como nesse quadro, né, nos exemplos, um artigo de opinião, um editorial, um artigo acadêmico, um ensaio jornalístico. Então, todos esses gêneros textuais, eles né, pressupõem uma estrutura argumentativa, que a gente chama aqui um texto, então, de visada argumentativa. Mas em todos os outros textos em que não há essa visada, essa estrutura composicional declarando ali a presença de uma argumentação, existe também uma argumentação como um efeito, né, de sentido, um propósito de influenciar o outro. Então, para esses outros casos, a gente diz que os textos têm dimensão argumentativa. E nós utilizamos aqui na UESP, com alguns alunos, essa proposta de Amosi, de que essa argumentação ela é feita, né, por meio de algumas modalidades que podem ser observadas, né? Aqui ela lista seis tipos, 6 categorias, como a demonstrativa, que é aquela em que nós, por exemplo, no caso de uma redação do Enem, nós trazemos, mostramos a articulação racional, ou seja, a lógica da tese dos argumentos. A patêmica é em que o foco, na verdade, é a emoção, quando você busca argumentar por meio da emoção. A pedagógica, que é quando nós, professores, por exemplo, ou qualquer pessoa que assume o papel de ensinar alguém, né, assume essa posição, argumenta nesse sentido. A co-construção, quando os interlocutores juntos, eles buscam um acordo para uma resposta, para um problema que eles estão tentando resolver. A negociada, que tem 2 pontos de vista diferentes, e o objetivo é chegar a um acordo. Às vezes a gente não chega nesse acordo, né? Por exemplo, quando você vai vender um produto, você tem um pensamento, o outro tem o outro, e vocês fazem, então, essa negociação. E o último caso, que é a polêmica, que não se busca um consenso, não se busca um acordo, as duas partes antagônicas, elas revelam uma argumentação com o objetivo de influenciar um terceiro. E isso vocês podem ver com mais detalhes lá no nosso livro, na Linguística Textual, com 6 aplicações. Mas eu estou mostrando para vocês essas categorias para falar sobre algumas pesquisas que já foram realizadas envolvendo inteligência artificial. Tem uma orientanda que terminou agora a sua dissertação de mestrado, e a gente fez uma pesquisa tentando identificar essas modalidades argumentativas em textos gerados por inteligência artificial. Quando você pede, por exemplo, para uma máquina como o chatbot, o ChatGPT, produzir um texto, né, gerar um texto, esse texto gerado, ele possui argumentação, ele tem uma argumentação, digamos assim. Então, a gente busca entender nessa pesquisa como é que se dá essas modalidades argumentativas em textos gerados por inteligência artificial. Outro texto, que esse é, de fato, um recorte da pesquisa, né, da Silveline, que eu tive a oportunidade de orientar, a gente estava investigando a intertextualidade. Será que nos textos gerados por inteligência artificial, mediados por ações humanas, né, porque é o humano que está por trás ali dando o prompt, será que ela consegue elaborar intertextualidade? Porque intertextualidade é uma competência humana que não é tão simples assim de você constituir em um texto. Então, quais são os tipos de intertextualidade presentes nos textos gerados por inteligência artificial? E a outra pesquisa que eu apresento para vocês foi outra desenvolvida com mais 2 ex-alunas, né, onde nós falamos sobre um tipo específico de argumentação que é por desqualificação, é lá na polêmica, né? Então, nós vimos como é que a inteligência artificial reconhece e interpreta a desqualificação do outro e a intertextualidade em memes. Então, foi uma pesquisa bem interessante que nós publicamos nesse livro, Argumentação, Retórica e Análise do Discurso. Então, aqui já me encaminhando para o final da minha fala, até para a gente ter tempo aqui ainda de discutir,
eu gostaria de refletir com vocês sobre as implicações desse cenário da inteligência artificial e da produção de texto no ensino, assim como a Isabel fez também. Né? Nós vimos lá na BNCC que uma das competências, né, gerais da educação básica é a argumentação. Né? Os alunos têm que aprender a argumentar, negociar pontos de vista, respeitar os direitos humanos. Né? Inclusive, a competência 7 da educação básica é essa: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental no âmbito local, regional, global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Não é que a polêmica não entre aqui nessa questão, mas ela precisa ser refletida com relação aos direitos humanos. Como nós estamos observando os nossos alunos e professores usando muita inteligência artificial, né, para gerar textos, a gente acaba perdendo a oportunidade de desenvolver esse pensamento crítico, quando não é orientado da forma correta. A inteligência artificial pode ser utilizada como um recurso didático, como muito bem mostrou Isabel com a questão das imagens, mas a gente pode refletir também sobre a produção de textos e a geração de textos por parte da inteligência artificial. Levar isso para a sala de aula, então, é urgente, né? Nós temos que colocar isso como um objeto educacional, né, para ensinar os nossos alunos a, de fato, negociar pontos de vista, respeitar, né, os colegas, avaliar a confiabilidade, principalmente nessa época de fake news, né, de tanta desinformação, identificar os discursos de ódio por trás desses textos gerados na internet e formar cidadãos para a democracia, sem esquecer de refletir sobre a ética nesse espaço educacional que é a escola e também a academia. Finalizando, né, o papel do professor, portanto, é desconstruir a ideia de neutralidade nos textos, inclusive nos textos gerados por IA. Nós já vimos aí, como o professor Evandro falou, a questão dos vieses, né, que estão por trás dos textos. Esse é um dos aspectos que precisa ser trabalhados pelos professores. Né? Nós temos que começar a desconstruir esse mito de imparcialidade, mesmo nos textos que aparentemente são informacionais, mas eles têm também um posicionamento, um ponto de vista, e agora que nós estamos sendo cercados por textos gerados por IA, nós temos também muitos vieses, muitos textos carregados de discursos que precisam ser estudados, revelados para os nossos alunos. Eu deixo aqui algumas sugestões para quem quiser aprofundar um pouco sobre, né, a leitura sobre argumentação. Nós temos esses 4 livros que foram organizados, traduzidos, alguns traduzidos pelo Grupo Protexto, né, 2 de base da Ruth Amossi, Argumentação do Discurso e Apologia da Polêmica. Esse livro de traduções, Texto, Discurso e Argumentação, e o texto Linguística Textual e Argumentação. Nós temos aí, então, 2 livros da editora Pontes e 2 da editora Contexto, que podem ser, né, utilizados por vocês. E aqui eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite e fico à disposição para as perguntas, as colocações. Deixo aqui também meu e-mail e a rede social para quem quiser também trocar alguma ideia. Muito obrigado. Parabéns pelas apresentações. Estou aqui muito inspirada, Franklin, Evandro e Isabel, pelo grupo Protesto, né? Grupo muito importante aí, com muitas atuações ligadas à Ampol, à Abralim, né? Estava aqui comentando com a Renildes que eu estou cheia de ideias para a minha próxima disciplina do semestre que vem, que é de Introdução aos Estudos da Linguagem, porque tudo que vocês falam, de fato, eu continuo pensando, e a gente oferta disciplina há um tempo, né? E com esses novos desafios que vocês colocam para a gente, nós temos que sempre estar revisando, né? As questões que a gente coloca para os alunos, porque tudo parece que tem uma certa a mobilidade, né, atualmente, né, com esses desafios que a IA coloca para a gente, né? Eu coloquei algumas questões aqui, vou pedir também para o pessoal do YouTube, aqui, se tiver alguma dúvida, colocar. Eu anotei uma para o Evandro, que alguém, fica a Roselice fez, e também o pessoal que está aí na 2001, se tiver alguma pergunta também, pode tomar o microfone, já passa a palavra. Então, rapidinho, para o Evandro, eu estava pensando aqui, Evandro, né, que essa questão dos textos que você fala que não existem, né? Os textos produzidos pela IA, que não tem uma referência no mundo natural, né?
Na análise de discurso, né, eu sou da semiótica discursiva, a gente tem pensado muito nessa questão de que, de fato, eles existem, né, são produzidos, eles têm uma certa materialidade visível, e aí a gente tem colocado essa questão de que ele não é autêntico, né, ele não tem um referencial, digamos assim, ele não é. A gente não pode trazer uma referência intertextual para ele, mas de fato são textos que existem, né? Não sei como é que vocês estão lidando com essa questão na linguística textual, por isso que eu estou levantando esse ponto aqui. Se você quiser comentar um pouquinho mais sobre essa discussão lá, se vocês têm alguma questão sobre isso. E também lá no chat, a Roseli colocou que o que para você é uma alucinação, né? E como detectar essas representações que você mencionou aí na sua apresentação. Aí depois vocês comentam cada um, deixa eu só passar em blocos aqui. A Isabel, achei muito interessante que você está fazendo lá no Prática 4 na UFAL. Isabel, achei muito interessante e fiquei pensando, com esse trabalho com as imagens, né, muito bonito que você fez, que é uma forma da gente letrar com a IA, conduzindo os alunos de uma forma crítica, né? Porque se a gente deixa os alunos fazerem, como eles já estão fazendo, né, as coisas de uma forma livre, então, há um risco muito grande com questões éticas, né? Falta de criticidade, vários problemas que vocês colocaram aí. E eu acho que do jeito que você propõe, né, a condução que você deu e essa essas estratégias que você usou aí na sua disciplina, eu acho que ajudam muito a fazer uma espécie de introdução, um letramento em IA, de modo que os alunos vão tendo contato com os textos e com as estratégias né, que são mobilizadas junto com a IA ali, conduzidas pelo docente da disciplina, né, de forma que há um espaço para discussão, para reflexão, para criticidade, né, que às vezes sozinho o aluno não tem, né? E aí eu tenho pensado muito nisso voltado para o letramento acadêmico, né? Porque eu sou uma professora que oferta uma disciplina de letramento acadêmico, e aí eu tenho conversado com os alunos sobre isso, né? Sobre a importância deles produzirem junto com a IA, quando produzirem, de uma forma crítica, né? E talvez um segundo momento, e não no primeiro, da primeira produção que eles fazem, né? Ser uma coisa mais artesanal, né? Como o Franklin mostrou para a gente agora, tem o texto artesanal, né? E tem o texto que vai sendo híbrido e tal, e eu acho que o artesanal continua tendo seu lugar, né, Franklin? Assim, no primeiro momento de letramento acadêmico, eu acho que é importantíssimo o texto ser artesanal. E aí, a partir do momento que você vai dominando as estratégias, né, que você vai alcançando as habilidades ali, você vai automatizando, eu vou fazer uma referência mais rápida, eu quero escrever o texto, quero fazer uma referência rápida, eu uso o ChatGPT para me ajudar, mas eu já sei formatar com a BNT, né? Então, é diferente quando a gente delega, quando a gente já sabe, e quando a gente não sabe, para substituir as nossas atividades, né? E aí, para o flanking, eu tinha notado que eu achei muito interessante essas ideias é, sobre o híbrido e o multimodal, né? Parecem conceitos muito próximos. E aí, quando você colocou, eu fiquei pensando se o híbrido pode estar relacionado à questão da enunciação, quer dizer, há uma enunciação da máquina, uma enunciação do humano, ali mescladas no mesmo texto, e a questão do multimodal em relacionadas à composição dentro do texto, né, em termos de linguagem. Não sei se vocês também na linguística textual, vocês chegam a comentar essa diferença entre o híbrido e o composicional, né? Aí tinha várias coisas, quando você fala de argumentatividade, eu lembrei que a gente fala muito da narratividade também, né? Que todo texto tem uma narratividade, uma transformação que está em processo, não necessariamente precisa ser só no texto do tipo narrativo, né? Mas então aí tem essa argumentatividade, mas tem a narratividade também, mas achei muito interessante, eu anotei aqui. E aí você pode dar um spoiler, né? A IA consegue fazer intertextualidade ou não? Ou tem que ler o artigo para descobrir? Obrigada, gente. Podem comentar aí e vou ficar aqui atento se tem mais perguntas, tá? Obrigado pela pergunta. Obrigado, Roselice, né? Você disse, Roselice? Obrigado pela pergunta. É, Isso, Roselice. eu, eu vou partir numa relação ali, quando eu disse o texto não existe, eu acho que no nervosismo da apresentação, talvez eu tenha falado a pessoa não existe, né? A relação entre a pessoa que não existe, mas eu acho que essa questão do texto não existir, eu acho que dá para pensar na relação do sentido que é projetado em relação a isso. Então vamos pensar a pessoa que não existe, principalmente no caso da Marisa Maiô, ou quando você, por exemplo, recebe pelo celular a imagem de uma pessoa, alguém se passando
passando por uma, né, atuando de alguma forma uma pessoa que realmente não existe, não é? Então, é essa relação que eu estava projetando ali, que de fato o texto está ali, ele foi materializado, não é? Então, ferramentas como o ChatGPT, eles materializam sentidos muito a partir daquilo que eu desenho no meu prompt. A Isabel comentou um pouco disso, achei maravilhosa a fala dela, porque complementa muito aquela questão que eu estava dizendo sobre o racismo, né, algorítmico, que onde a gente encontra essa relação do sentido meio que desviada, não é, para alguma direção, e aí também entra de forma exata com o que o Franklin também comentou sobre a questão da argumentação. Então, a pergunta é muito importante quando a gente pensa na questão do sentido. Eu acho que é importante imaginar que o sentido, quando a gente pensa em relação à produção do sentido a partir daquele texto gerado pela máquina, aquela produção de sentido não parte da máquina, mas parte da percepção humana a partir das nossas representações. Então, na minha fala, acho que quando eu trouxe essa questão do texto existir ou não existir, ou da pessoa existir ou não existir, é importante deixar claro que o sentido não emana da máquina, mas emana eu quando faço a leitura daquele material, e aí eu vou para a segunda questão, que estava relacionada à questão da alucinação. O que é a alucinação? É a percepção de que aquela representação que a máquina criou, ela não condiz com aquilo que nós entendemos como algo que pode acontecer ou que seria, vamos dizer assim, representado ali, não é? Então, eu parto muito daquilo que eu conheço, dos meus conhecimentos. Você falou que é da semiótica. As leituras semióticas são bem importantes para isso quando a gente pensa nas questões de sentido, não é? Aí, como, por exemplo, uma imagem que é gerada, no caso, como eu mostrei, são duas orelhas, não é? De certa forma, a gente percebe aquilo como um erro e não como uma estratégia artística, não é? Uma criação nova, algo. É justamente essa relação entre a forma como nós seres humanos percebemos aquilo que foi de alguma forma representado por um código matemático, por um código estatístico, que a partir do meu prompt, eu não tive tempo de falar, infelizmente, mas os prompts eu acho que são uma boa forma de você compreender as possibilidades que esses modelos de linguagem são capazes de trazer como forma de representação. Então, a gente tem desde aquele prompt que é zero, ou não tenho nenhum modelo, então, ou seja, a máquina me mostra aquilo que ela imagina que eu queira como resposta, até aquele prompt que eu posso usar um modelo, que é o one-shot learning, ou o few-shot learning, quando eu uso vários modelos, e a partir desses modelos que eu coloco na máquina, ela encontra um padrão de referência que vai se encaixar aquilo que eu, como usuário, desejo dentro daquele tipo de produção. Então, isso é muito interessante, porque quando a gente fala em termos de linguagem, em termos das ciências humanas, a produção de sentido, principalmente nessa forma como nós, que somos do texto ou do discurso, né, estamos compreendendo, a gente percebe que sempre o sentido está fora dali. Não é? Então, há essa quebra entre um código matemático ou uma relação matemático-estatística ali poder gerar um padrão de linguagem que se assemelha, por exemplo, a uma questão de polidez, não é? O fato de sempre dizer sim, ou o fato de está adequado ou não está adequado, me agradar quando diz, nossa, boa sua pergunta, ótima pergunta, e vamos a partir daí responder. Eu acho que é essa a relação, peço perdão ali na hora da colocação, mas, de fato, nós temos uma materialidade. Há uma existência textual ali, mas é importante pensar no deslocamento que nós temos em relação ao sentido, porque o sentido não está ali, a máquina não pensa na relação de sentido da mesma forma como nós pensamos. Então, por isso ela não percebe uma alucinação, por isso ela não percebe, porque os dados que ela tem não permitem, por exemplo, identificar que você tem ali duas mãos, né? A não sei que seja possível isso dentro de algo que foi programado anteriormente, tá? Novamente, obrigado pela pergunta. Obrigada, Obrigada, Evandro. Alessandra. Quer falar, Isabel? Não, ia continuar comentando o que você falou há pouco, né, sobre essa questão da importância desse letramento em tecnologia de um modo geral, mas mais especificamente com a IA,
já que o tema que a gente está aqui explorando é esse, e lembrei de partilhar uma fala que eu fiz no grupo de pesquisa GELP, no YouTube, o canal deles é GELP UFPE, e a palestra se chama A Inteligência Artificial está na nossa aula de português, e agora? E nessa fala eu indico essa videoconferência que está lá, quem quiser assistir. Nessa fala eu trago uma sugestão de percurso para se trabalhar com texto, inteligência artificial e ética em qualquer nível de ensino. Na fala que eu fiz, eu foco no ambiente acadêmico, porque eu dou uma disciplina que se chama Leitura e Produção de Textos Acadêmicos, para alunos de primeiro semestre, né, futuros professores, mas que estão ali, muitos acabaram de sair do ensino médio e entram na graduação, e o percurso que eu sugiro ali, que em breve vai estar também num trabalho que o Grupo Protesto tem feito, um lançamento que vai acontecer em breve, organizado pela atual líder, a professora Marisa, que seria o seguinte, seria primeiro propor uma discussão com os estudantes sobre o que é pesquisa. O que é pesquisar? Como que se faz pesquisa? Porque os alunos não sabem isso naturalmente, precisa ser ensinado. Como que eu uso os repositórios, por exemplo, como o portal da CAPES, como o banco de teses e dissertações, o Google Acadêmico, como se usa essas ferramentas? Depois disso, discutir o que é ética na pesquisa. Né? Porque quando a gente fala em, por exemplo, o aluno que entrega um trabalho gerado por um prompt que ele criou, gerado por IA, né? E quais as questões éticas envolvidas? E eu fico muitas vezes me perguntando qual é a diferença disso para uma situação em que um aluno paga alguém para fazer um TCC para ele. É antiético do mesmo jeito. Então, acho que essa discussão de ética ela é fundamental no primeiro semestre das licenciaturas, mas também no ensino fundamental e médio. Depois de fazer essa discussão, o percurso que eu sugiro é que aí sim a gente fala sobre IA. O que é IA, quais as ferramentas, o que ela faz, como que funciona, para depois disso pensar nos usos éticos da IA. Quais são os usos éticos, ou seja, os usos que vão ser interessantes aqui para nós nesse contexto, seja de primeiro semestre de graduação, seja no ensino médio, no ensino fundamental. E, em paralelo a esse percurso que eu proponho, estabelecer os usos e as recomendações com a própria turma, seja de que nível for. Estabelecer professor e alunos os usos permitidos e os não recomendados. Eu acho que esse trabalho de diálogo sério ele é importante, né? O professor precisa acompanhar todas as etapas de produção textual. A gente já precisava fazer isso antes da IA e mais do que nunca agora. O professor precisa acompanhar. Então, o ideal é que essa produção seja feita talvez em sala. E se não for possível, que ela de alguma forma possa ser acompanhada talvez pelo Google Docs ou por outras possibilidades que o professor possa ver que é um texto autêntico. Esse é um trabalho absolutamente possível de ser feito. E, longe de proibir o uso da IA, orientar para os alunos quais os usos da IA que ele faz e orientar que ele registre isso na entrega do trabalho. A proposta que eu faço é que haja um acordo entre docente e discentes do que pode e do que não pode, do que não é recomendado, e dentro do uso permitido, ali no acordo com a turma, que seja dito o que foi feito. Eu usei para revisão ortográfico-gramatical, escrevi meu texto e usei a IA para uma revisão final de uso de vírgula, acentuação. Ok, qual o prompt que você usou, qual foi a IA que você usou, entregue isso, sei lá, numa declaração, o professor pode criar uma espécie de termo de compromisso, eu tenho feito isso com os meus alunos, eu criei um termo de compromisso de uso de IA com eles, e eles precisam entregar esse termo junto com o trabalho escrito, quando é texto escrito, texto acadêmico escrito, que eu peço. E tem sido um trabalho muito interessante, porque, afinal de contas, todo mundo quer ser ético. São poucas as pessoas que não querem ser éticas. Esses alunos querem fazer um trabalho correto, eles estão se formando para ser professores, mas precisa de um diálogo sobre isso. Precisamos estar abertos para falar sobre o que é pesquisa, o que é IA e quais os usos éticos e possíveis. Então, só para deixar esse comentário, pegando o gancho do que você trouxe aqui. Obrigada. Bom, agora sou eu, né, Dani Evelyn? Eu Isso anotei mesmo, aqui algumas perguntas que você fez, eu vou tentar responder aqui brevemente. Bom, sobre a intertextualidade, vou logo dar aqui o spoiler, como você me pediu. Né, a dissertação da Silveline revelou que a máquina ela consegue simular a intertextualidade,
Mas, por exemplo, ela fez uma redação do Enem. O alvo dela era investigar como é que ela se comportava gerando uma redação do Enem. Graças a Deus, a máquina nunca vai tirar nota 1000. Ela não supera o humano. Por quê? Porque o humano tem intencionalidade, tem toda a sua bagagem, tem todos os seus conhecimentos que a máquina não tem. A máquina calcula, como eu disse no começo, né? Então, das formas de intertextualidade, conforme toda a fundamentação teórica que a minha orientanda utilizou, ela consegue fazer uma intertextualidade ainda vaga, com citações e referências. A pesquisa dela, ela como experimento, ela fez 3 prompts, um mais geral, mais amplo, onde ela só usava, se você anotar, aquele comando da redação do Enem é um prompt. Elabore um texto dissertativo argumentativo, é praticamente um formato de um prompt. Você só não diz para o aluno quem ele é, porque de fato ele sabe, eu sou um estudante de ensino médio, mas para a máquina a gente informa qual é a persona que ela vai assumir no prompt. E depois a Silveline foi refinando esse prompt, mas mesmo refinando, claro, a redação vai se aperfeiçoando em sua estrutura composicional, mas em relação ao esforço para a produção da intertextualidade, ela não consegue aprofundar. Então, é por isso que essa redação nunca tiraria nota 1000, considerando o que nós humanos conseguimos fazer. Outro ponto que você me perguntou foi questionando sobre a questão do híbrido e do multimodal. Quando eu falo sobre híbrido, tomando como ponto de partida aquela pesquisa que eu mostrei, é no sentido da composição, né, do texto, da geração do texto, ter sido feito metade por humano, metade por máquina. É nesse sentido, o hibridismo nesse sentido, não em outro aspecto. Aí a multimodalidade é um fenômeno que é cada vez mais caro, digamos assim, para as práticas discursivas. Hoje nós usamos muito mais, né, imagem, som, do que no passado, quando nós não tínhamos essa tecnologia. Então, está muito mais presente. Isso tem afetado, Daniel, inclusive, a nossa forma de interagir. Você já percebeu que nós estamos mais estressados com o uso dessas tecnologias? Nós aceleramos áudio de WhatsApp, nós não conseguimos ouvir uma música por mais de 2 minutos. Antigamente, as músicas tinham 5 minutos e a gente relaxava ouvindo a música. Hoje, as pessoas, para uma música fazer sucesso, tem que ter 2 minutos. A gente tem muita impaciência, até para ouvir o outro. Tudo influência dessas tecnologias. Então, assim, a questão da multimodalidade é um recurso que está mais presente e é um dos elementos que, digamos assim, tem sido representantes desse impacto da tecnologia nessas práticas discursivas. E o último ponto, que foi uma pergunta da Rosalice, a Rosalice, Evandro, que está no chat, é a Rosalice Pinto, um beijo para ela, lá de Portugal, nossa amigona, tá? Ela que estava te fazendo aquela pergunta. Ela fez várias perguntas aqui. Ela perguntou sobre a autoria. Como é que fica a questão da autoria nesse espaço, nesse ambiente, né? Nessa era de IA? Olha, Rosalice, essa é uma grande questão que, inclusive, vai sair num livro que nós estamos produzindo aí, o Protexto, né? Marisa também está produzindo um livro só sobre isso também, já pediu ali para a gente dar uma colaboração, Isabel, eu já tivemos lendo ali uns capítulos para a gente, né, comungar da mesma ideia, mas é uma questão, de fato, um desafio, a autoria nesse período, porque, assim, parece que hoje as pessoas elas estão vivenciando um momento em que elas escondem que estão fazendo um papel de, muitas vezes, de curador das informações. Antigamente, no texto artesanal, nós éramos somente nós, os autores. Hoje, nós temos uma pesquisa que saiu recentemente, um relatório deste ano, da Valley, que é uma empresa de inteligência artificial. Ela relatou que 87% dos pesquisadores entrevistados hoje usam inteligência artificial. De 2024 para 2025, isso foi um crescimento exponencial, sabe? E houve também um amadurecimento em relação àquela questão que foi colocada aqui, sobre a substituição dos professores, se a máquina vai substituir o homem. As pessoas que começaram a usar perceberam que não, por conta das falhas. A máquina falha muito ainda. Então, eles começaram, pelo amadurecimento com o uso, refletir sobre o perigo, né, das alucinações que o Evandro colocou aqui,
né, das falhas do texto. Então, assim, são questões que a gente precisa amadurecer mais em todas as áreas, não só na área das linguagens, mas todas as áreas precisam refletir sobre esses impactos, né, na sociedade, de um modo geral. Obrigado. Ótimas respostas, que inclusive surgiram outras ideias aqui, mas nós precisamos fechar por causa do tempo da próxima mesa da programação, né? Não sei se a Renilde está por aí para falar com a gente. Estou por aqui. Tenho de me despedir dessa grande roda de conversas. Gente, muito obrigada, tá? Eu gostaria tanto que os meus alunos de inglês fizessem cursos com vocês, tá? Sobre argumentação, produção de texto, maravilha. E outra coisa, eu ainda vou fazer, prometo, nós vamos fazer essa mesa de novo, mas nós vamos convidar professores de ciências, da física, da biologia, porque esse pessoal acha que texto é só conosco, e não é, né? A aprendizagem se dá pela linguagem. Qualquer coisa que nós formos fazer é pela linguagem. E hoje, né, a linguagem multimodal, com todos os modos semióticos. A meninada hoje não escreve um texto que não seja multimodal. Veja as nossas respostas, né? Hoje, um para o outro é um emoji que a gente manda, né? É um bate-palma que a gente manda. Então, gente, mas foi maravilhosa a mesa de vocês. Muito obrigada, muito. Nós vamos repetir esse papo, tá, Dani Evelyn? Você vai me ajudar. Nós Conte vamos comigo. convidar a FAI, a física, o Fabrino lá, tá? O professor Fabrino, que ele é presidente do Comitê Permanente de IA da UFMG. Então, quem está escrevendo diretrizes, quem está envolvido com diretrizes para o uso da IA, tem de ouvir vocês. Não tem outro jeito, tá? Parabéns, estou super emocionada, gostei demais, agradeço muito a vocês três. Obrigada, Dani, que também você deu uma outra dimensão aí com a sua semiótica discursiva. Muito obrigada mesmo. E passarei o vídeo de vocês para muita gente, tá? Muita gente mesmo. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada, parabéns para vocês aí. Obrigado, Beijo até mais. grande. Beijo, até Obrigada. mais. Boa tarde. Bom Boa evento. tarde. Obrigado, gente. Boa tarde.